Olá! Hoje a gente vai falar sobre o Teorema de Pitágoras. Mas antes da gente falar do Teorema de Pitágoras, a gente precisa relembrar um pouco do triângulo retângulo. O triângulo retângulo, a gente lembra que é esse triângulo que tem um ângulo de 90 graus dentro dele, né? E aí ele tem três lados, e os três lados dele têm um nome, recebem um nome legalzinho. E aí qual é o nome deles, então? Esse ângulo A, que é o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus, então ele é o maior lado do triângulo, a gente vai chamar de hipotenusa. O lado B e o lado C, que são os lados que formam o ângulo de 90 graus, né? Então B e C formam um ângulo de 90 graus, eles recebem o nome de catetos. Okay? Então a gente tem a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e a gente tem os catetos, que são os lados B e C, que formam o ângulo de 90 graus. E aí, o que o Teorema de Pitágoras faz? O Teorema de Pitágoras, ele relaciona esses três lados do triângulo retângulo. Mas como que ele faz isso? Para a gente chegar no Teorema de Pitágoras, eu vou convidar vocês para uma reflexão, tá? E aí a gente vai ver algumas áreas aqui, algumas figuras. A gente vai começar por um quadrado qualquer, relembrando só a área de um quadrado qualquer. Esse quadrado aqui, ele tem um lado L. A área de um quadrado vai ser sempre L ao quadrado, né? Base vezes altura. Como o quadrado tem base e alturas iguais, a gente pode falar que é L ao quadrado. Com isso, a gente consegue determinar essas áreas aqui. Que figura que é essa? Essa figura é formada por quatro triângulos retângulos idênticos, que é esse triângulo aqui, ó, que eu desenhei aqui embaixo, bem parecido com aquele triângulo lá de cima que a gente viu. E além desses quatro triângulos retângulos, ele também é formado por dois outros quadrados. Esse quadrado azul, de área B ao quadrado, né, já que o lado dele é B, a área dele é B ao quadrado, e esse quadrado amarelo, como o lado dele é C, a área dele é C ao quadrado. E aí a gente vai ter este quadrado aqui, que a gente vai chamar de Q1, quadrado 1. Qual é o lado desse quadrado? O lado desse quadrado é B mais C, né? A gente tem o B, que é um dos catetos, e esse quadrado, que tem o lado igual ao do outro cateto do triângulo. Então, esse quadrado tem lado B mais C. O desafio que eu quero propor agora é que a gente desenhe um outro quadrado de mesma área, ou seja, um quadrado 2, de área igual a esse quadrado 1. Se a área é igual, o lado também tem que ser igual, né? Então, o lado desse quadrado tem que ser B mais C. Só que aí tem um detalhe, tem um pequeno detalhe. Usando apenas os quatro triângulos dessa questão aqui. Então, triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, triângulo 4. Esquece esses outros dois quadrados aqui por enquanto. Vamos usar só esses quatro triângulos. E aí a gente vai ficar com um quadrado que é mais ou menos assim, ó. Desta forma aqui. A gente tem aqui o lado B mais C, né? B mais C, B mais C, B mais C, B mais C. Então, se o lado dele é B mais C, a gente garante que as áreas desses quadrados também são áreas iguais. Só que aí repara o seguinte. Olha o que a gente está falando. A área do quadrado 1... Opa, deixa eu mandar aqui para a caneta. A área do quadrado 1 é igual à área do quadrado 2. Só que se a área desses quadrados são iguais, essas áreas aqui também têm que ser iguais, porque a gente usou os mesmos triângulos, né? 1, 2, 3, 4. Então, a gente sabe que as áreas desses triângulos vão ser iguais, porque se eles são iguais, as áreas também são iguais. Só que tem essa área aqui, que é do quadrado B e do quadrado C, né? De lado igual a B e lado igual a C, é igual a essa área aqui. Elas precisam ser iguais. Porque se as áreas dos meus quadrados são iguais, as áreas desses quadrados em particular também vão ser iguais. Então, eu vou ter aqui esse quadradão aqui. Vai ter a área igual a do quadrado médio.
com a do quadrado pequeno. Então, só escrevendo aqui. Então, a área desse quadradão tem que ser igual à soma dessas duas áreas aqui, já que as duas figuras têm áreas iguais. E aí, a gente vai ter, então, o seguinte. Ó, esse quadrado aqui tem área A ao quadrado, né? Já que o lado dele é A ao quadrado. Esse quadrado aqui é B ao quadrado. E esse outro é C ao quadrado. E aí, olha a relação que a gente chega. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse daqui, ó, é o que a gente chama de Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Porque reparem que A, B e C são os lados desse triângulo retângulo que a gente estava trabalhando aqui. Então, a gente pode dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Isso vale para qualquer triângulo retângulo. Qualquer um, não importa qual o tamanho dos lados. Se for triângulo retângulo, a gente pode usar essa relação do Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. E aí, eu separei alguns exercícios aqui para a gente resolver. Minha dica é, eu vou fazer o primeiro exercício, vocês acompanham, e os outros exercícios são 4. Os outros 3 exercícios, vocês dão uma pausa e tentem resolver. Não conseguiu resolver? Acompanhe a explicação. Conseguiu resolver? Confere o gabarito e vai para o próximo. Beleza? Vamos resolver o primeiro exercício aqui, então. Ele fala o seguinte. Uma represa no formato retangular possui dimensões de 30 metros por 40 metros. Então, vamos desenhar. Então, tem uma represa aqui, no formato retangular. Se ela tem o formato retangular, a gente sabe que todos os ângulos dela são ângulos retos, né? Foi o que a questão nos disse. E aí, as medidas é de 30 por 40 metros. 30 metros por 40 metros. Qual será a distância percorrida por uma pessoa que atravessa essa represa pela sua diagonal? Então, vamos desenhar a diagonal da represa aqui. Ele quer saber exatamente essa distância, né? Ele quer saber o comprimento desse segmento de reta. Ora, a gente acabou de ver o Teorema de Pitágoras. A gente sabe que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. Vou relembrar o Teorema de Pitágoras aqui rapidinho. A gente é a hipotenusa e os outros dois catetos aqui. E aí a gente sabe o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui, a hipotenusa, a gente sabe que é oposta ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa é esse D, que é o que a gente está querendo descobrir. Então, D ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Logo, D ao quadrado é igual a 1.600 mais 900. D ao quadrado é igual a 2.500. Portanto, D é igual a raiz quadrada de 2.500, que é igual a 50 metros. Logo, a gente vai marcar aqui a letra B. Só que eu vou chamar a atenção para um detalhe dessa questão. Esse triângulo aqui é um dos triângulos pitagóricos. O que é o triângulo pitagórico? O triângulo pitagórico é um triângulo que obedece a uma proporção entre os seus lados. Então, repara o seguinte. Eu vou ter um lado aqui, o mesmo triângulo que a gente está trabalhando. Só que eles vão ter sempre a mesma proporção. Aqui. O triângulo pitagórico ele vai respeitar a mesma proporção sempre. Que triângulo é esse? É o triângulo 3, 4, 5. Tá? Se a gente faz isso daqui, a gente vai descobrir que 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá? Se vocês não estiverem confiando em mim, vocês podem fazer a conta aí. Mas isso daqui, a gente já sabe que isso acontece. Só que ele tem uma propriedade ainda mais curiosa. Não só isso acontece, mas isso acontece para qualquer múltiplo deles. Então, se eu tenho aqui, multiplico 5 por qualquer número, o 3 por esse mesmo número e o 4 por esse mesmo número,
a minha relação, ela se mantém. Então, esse triângulo é o triângulo 3, 4, 5. Aqui, eu só esqueci do detalhe, né? Esse triângulo é retângulo. É o triângulo 3, 4, 5, que é o triângulo pitagórico. Então, sempre que eu tiver um múltiplo aqui, eu posso sair, né, achar a resposta do meu problema sem precisar fazer o teorema de Pitágoras. Por exemplo, 30 é 3 vezes 10. 40 é 4 vezes 10. Então, isso daqui vai ser 5 vezes 10. K é o 10, é o triângulo 3, 4, 5. Logo, minha resposta é 50. Não precisei usar o teorema de Pitágoras, né? Eu usei o conhecimento que eu tenho aqui do triângulo pitagórico. E aí é para qualquer múltiplo, tá? Para qualquer múltiplo. Por exemplo, vamos supor que o K seja igual a 7, né? 7. Então, aqui vai ser 21, aqui vai ser 28 e aqui vai ser 35. E aí, eu estou falando para vocês que 35 ao quadrado... Deixa eu fazer um 5 mais bonito. 35 ao quadrado é igual a 21 ao quadrado mais 28 ao quadrado. Se você não está acreditando em mim, pode fazer na calculadora, tá? Então, sempre que vocês virem por aí um triângulo 3, 4, 5, vocês não precisam fazer Pitágoras. Só lembrar que eles vão respeitar sempre essa proporção aí, essa relação entre os lados, tá? Que a gente só tem que achar quem que é esse K aqui. E esse triângulo, ele é muito conhecidinho, tá? Ele é bem conhecido, vocês vão ver aí mais vezes pela vida de vocês. Então, fizemos a primeira questão, vamos para a segunda questão. E aí eu encorajo vocês a darem uma pausa no vídeo e tentar resolver antes de eu começar a resolver para vocês. Então, vamos lá. Um terreno retangular será dividido ao meio pela sua diagonal, formando dois triângulos retângulos. Vamos desenhar, então, o que está acontecendo. Eu tenho um terreno retangular, né? Então, um retângulo. Eu juro que eu tento desenhar melhor. Mas, às vezes, sai uma reta torta. Então, tem um triângulo, um terreno retangular, que vai ser dividido pela diagonal dele. Então, eu vou traçar a diagonal dele. E aí ele vai ser dividido nesses dois triângulos retângulos, né? Então, tem um triângulo retângulo aqui, eu tenho um triângulo retângulo aqui. A metade desse terreno será cercada com 4 fios de arame farpado. Sabendo que as dimensões desse terreno são de 20 metros e a largura, 20 metros de largura e 21 metros de comprimento, então eu vou colocar aqui 20 metros de largura, 21 metros de comprimento. Qual será a metragem mínima gasta de arame? Para a gente saber a metragem gasta de arame, a gente precisa saber o perímetro dessa figura. Só que aí, se a gente ler rápido, a gente vai achar que a gente está falando do perímetro do retângulo, tá? Só que não é bem assim. Por quê? Ele falou que a metade do terreno será cercada com 4 fios de arame. Então, é só metade dele. Então, a gente está olhando só para um triângulo. Vou redesenhar o triângulo que a gente está olhando aqui, ó. Vamos olhar só para esse triângulo aqui. Então, 20, 21. E aí eu vou chamar isso daqui de D. Então, ele vai cercar só metade. Só que além de cercar metade, ele vai dar 4 voltas. Então, esse exercício ele tem duas partes. Primeiro, a gente precisa descobrir o perímetro. Depois, a gente vai fazer o cálculo da quantidade de arame que ele vai usar. Então, vamos aplicar Pitágoras aqui, né? O triângulo é retângulo aqui. Então, D ao quadrado, D, que é a nossa hipotenusa, vai ser igual a 20 ao quadrado mais 21 ao quadrado. E aí, a gente vai ter, então, que D ao quadrado vai ser igual a 400 mais 21 ao quadrado. Vou fazer aqui rapidamente na calculadora. 441. 441. D ao quadrado é igual a 841. D é, portanto, a raiz quadrada de 841. Logo, a gente chega à conclusão que D é 29, é igual a 29 metros. Então, a distância da diagonal é de 29 metros. Com isso, a gente consegue resolver a segunda parte do exercício, né? Vamos calcular primeiro o perímetro, 2P. Lembrando que a gente chama perímetro de 2P, tá? Se a gente falar só para P,
Isso daqui é o que a gente chama de semiperímetro. Semiperímetro. Que é igual a metade do perímetro, tá? E então 2P é o perímetro. Mas se você chamar de P, não está errado, desde que você entenda o que você está fazendo. Então, 2P, que é o perímetro, é igual a soma dos lados da figura. Então, é igual a 29 mais 21 mais 20. O perímetro, então, de metade do terreno vai ser igual a 50, 70 metros. E aí, se a gente for afobado, a gente marca logo a letra D aqui. Só que a gente tem que ter cuidado, porque ele não quer o perímetro, né? Ele quer dar uma volta, não é uma volta só, são 4 voltas. Então, a gente vai ter o perímetro multiplicado pelas 4 voltas que ele quer dar. Logo, isso daqui é igual a 280 metros. Portanto, nossa letra B é a resposta. Beleza? Vamos então para a terceira questão. A área do triângulo retângulo, que possui base medindo 5 centímetros e hipotenusa medindo 13 centímetros, é igual a... Então vamos lembrar, né? A área de um triângulo qualquer é sempre base vezes altura dividido por 2. E aí o que a gente sabe? A gente sabe que a base e a altura, elas formam um ângulo de 90 graus. Então a base é perpendicular à altura, né? Elas formam um ângulo de 90 graus. Então no triângulo retângulo, isso é muito fácil, porque ó, se a gente tem um triângulo retângulo, a gente já tem o ângulo de 90 graus, né? Então a gente já sabe que esses dois lados aqui são perpendiculares. A base é esse que está encostado no chão, né? Nesse chão imaginário. E a altura vai ser esse outro aqui. Ok? Então, no triângulo retângulo, a área dele é cateto vezes cateto dividido por 2, que já facilita um pouco a nossa vida. Então, vamos fazer aqui. Ele fala que a base de um triângulo retângulo mede 5 e a hipotenusa mede 13. Então, olha o que a gente tem. A base mede 5 e a hipotenusa mede 13. E aí a gente só precisa descobrir quanto que vale a altura, né? Mas para a gente descobrir quanto que vale a altura, mole, que a gente sabe agora Pitágoras. Sabendo Pitágoras, a gente só aplica 13 ao quadrado vai ser igual a h ao quadrado mais 5 ao quadrado. A gente vai ter, então, que 169 é igual a h ao quadrado mais 25. Colocando tudo nos seus devidos membros, h ao quadrado é igual a 169, 169 menos 25. H, portanto, é igual a raiz quadrada de 144, que é igual a 12 centímetros. Tudo bem? Então, a nossa altura é 12 centímetros, só que o exercício não acabou, porque ele pede a área dessa figura aqui. Então, vamos calcular a área. Então, a gente sabe, né? A gente acabou de relembrar que a área é base vezes altura, dividido por 2. Não vou colocar tudo de novo, já está ali em cima. A base é 5, a altura é 12, e aí a gente vai dividir por 2. Eu posso cancelar aqui, que vai dar 6. Logo, a área do triângulo que a gente está querendo é de 30 centímetros quadrados, né? 5 vezes 6, 30. Então, letra A. Beleza? E agora a gente vai para a nossa última questão da noite. Vamos lá. De novo, né? Estou encorajando todo mundo a dar pausa, tentar resolver para depois acompanhar a resolução, né? Que é para saber se a gente entendeu. A distância entre os muros laterais de um lote retangular é exatamente 12 metros. E aí, para essa questão, eu só vou fazer aqui mais ou menos o esquema de um terreno, só para a gente não confundir no que ele está querendo falar. Porque eu acho que essa questão, o mais difícil é a gente se atentar ao que a questão tá nos dizendo. Então, vamos supor que a gente tem um lote aqui. Aqui é o portão. Então, se aqui é o portão, aqui é a frente, né, do lote. Aqui vai ser os fundos. Se aqui é a frente e aqui são os fundos, o resto é lateral. Então, aqui é a lateral, aqui é a outra lateral. Então, é só para a gente se orientar dentro do que o exercício está pedindo para a gente. Então, a distância entre os muros laterais de um lote retangular é exatamente 12 metros.
Então, a distância desse muro aqui é de 12 metros. Lembrando que num retângulo, né, a distância de qualquer ponto dos lados paralelos é sempre a mesma. Então, essa distância aqui é igual. Então, não faz diferença. Então, a gente pode falar que esse lado aqui é igual a 12 metros. Sabendo que uma diagonal desse lote mede 20 metros, então a gente vai pegar uma diagonal aqui. Falou que mede 20 metros. Qual é a medida do portão até o muro do fundo? Então, a medida do portão até o muro do fundo, né? Essa medida aqui vai ser igual à medida da lateral do nosso lote. Então, vou chamar aqui de D. Lembrando, eu estou chamando de D porque a gente está falando de distância. Mas vocês podem chamar de qualquer letra, tá? A, B, C, D, a inicial do nome de vocês, tanto faz. X, Y, tanto faz, tá? Então, ele quer saber exatamente essa medida D aqui. E aí, beleza. Por quê? Vamos aplicar Pitágoras. A gente vai ter que 20 ao quadrado é igual a D ao quadrado mais 12 ao quadrado. 400 é igual a D ao quadrado mais 144. E aí, colocando tudo nos seus respectivos lugares, né? D ao quadrado vai ser igual a 400 menos 144. D, portanto, é igual a raiz quadrada de 256, que é igual a 16. 16 metros. Portanto, a nossa letra é aqui. E aí eu vou pedir para vocês separarem no seguinte. Lembra que eu falei do triângulo pitagórico agorinha? Esse triângulo aqui é o triângulo 3, 4, 5. Repara o seguinte. Vou fazer só o esquema dele aqui em cima. A diagonal dele, né, a hipotenusa, mede 20 metros. E esse cateto aqui mede 12 metros. O que é 12, né? A gente tem que colocar 3 vezes alguma coisa. Isso aqui é 3 vezes 4. E 20? 5 vezes 4. Repara que o K deles é igual, né? Nesse caso, K é igual a 4. Então, esse lado vai ser 4 vezes o K, que também é 4. Portanto, 16 metros. Sai bem mais rápido, né? Eu não preciso fazer tanta conta assim. Então, a gente poderia usar os dois métodos aí para fazer a resolução desse exercício aqui em particular. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário, ok? Que a gente vai respondendo vocês quando for possível. Tudo bem? Então é isso. Tchau, tchau e até a próxima.